Acampamento Lawrence. Beth se tornou diretora do correio porque, como ficava grande parte do tempo em casa, podia ir à agência regularmente e gostava muito da tarefa diária de destrancar a portinhola e distribuir a correspondência. Em um dia de julho, entrou carregada e foi passando pela casa e deixando cartas e pacotes como se fosse um carteiro. Um ramalhete de flores para você, mamãe. Laurie nunca se esquece de mandar, disse ela, colocando o recém-colhido buquê em um vaso no cantinho da mami, que estava sempre sendo guarnecido pelo carinhoso garoto. Senhorita Meg March, uma carta e uma luva, continuou Beth entregando os artigos para sua irmã, que estava sentada perto da mãe costurando punhos de camiseta. Ué, eu deixei um par lá e aqui só tem uma, disse Meg, olhando para a luva de lã cinza. Você não deixou cair no jardim? Não tenho certeza, porque só tinha uma luva no correio. Não, pera, não tenho certeza, porque só tinha uma luva no correio. Odeio perder o par das luvas. Não importa. A outra será achada. A carta é só uma tradução da canção alemã que eu queria. Acho que é do Sr. Brooke, porque essa não é a letra do Laurie. A senhora March olhou para Meg, que estava muito bonita em seu vestido de guingão, com os pequenos cachos balançando na testa, e muito feminina ali sentada em sua mesinha de trabalho costurando, cheia de pãezinhos brancos bem dispostos. Estava tão alheia aos pensamentos da mãe enquanto costurava e cantava, e à medida que seus dedos voavam e seus pensamentos se ocupavam com fantasias pueris tão inocentes como os amores perfeitos em seu cinto, que a senhora March sorriu e ficou satisfeita. Duas cartas para a doutora Joe, um livro e um chapéu velho e engraçado que encheu toda a caixa de correio e mal cabia nela, disse Beth, rindo ao entrar no escritório onde Joe escrevia. Que amigo astuto é o Laurie. Eu disse que torcia para os chapéus maiores serem moda, porque queimo meu rosto sempre que o dia está quente. Ele disse, e que importa a moda? Use um chapéu grande se te deixa confortável. E eu disse que usaria se tivesse, e agora ele me enviou um chapéu para que eu prove. Vou usar só por diversão e mostrar para ele que não me importo nada com a moda. Pendurando o velho chapéu de aba larga em um busto de Platão, Joe começou a ler as cartas. Uma, que era da mãe, fez suas bochechas arderem e seus olhos brilharem, pois ela dizia: Minha querida, escrevo apenas para lhe contar que satisfação eu sinto acompanhando seus esforços em controlar seu temperamento. Você não diz nada sobre as suas provações, fracassos ou sucessos e acha que talvez ninguém os vê, apenas um amigo a quem você sempre pede ajuda a julgar pela capa desgastada do seu livro. Mas eu também os vi e acredito de todo o coração na sinceridade da sua resolução, pois ela começa a dar frutos. Continue assim, querida, com paciência e coragem, e acredite sempre que ninguém simpatiza mais ternamente com você do que a sua amorosa mãe. Isso me faz muito bem, vale mais do que milhares de notas de dinheiro e elogios. Ah, mami, eu realmente me esforço. Vou continuar me esforçando, sem esmorecer, pois tenho você para me ajudar. Colocando a cabeça sobre o braço, Joe molhou seu pequeno romance com lágrimas felizes, pois tinha pensado que ninguém via e apreciava seus esforços para ser boa, e ver que estava errada era duplamente precioso, duplamente encorajador, por ser algo totalmente inesperado e por vir da pessoa cujo elogio ela mais valorizava. Sentindo-se mais forte do que nunca para encontrar e combater o seu Apolim, ela prendeu a nota na parte interna do vestido como um escudo e um lembrete, para não ser pega desprevenida. Em seguida começou a abrir a outra carta, pronta para as notícias, quer fossem boas, quer fossem más. Com uma letra grande e arrojada, Laurie escreveu: Querida Jo, que alegria! Algumas meninas e meninos ingleses estão vindo me ver amanhã e quero me divertir. Se o tempo estiver bom, vou armar minha tenda em Longmeadow e ir de barco com toda a tripulação para almoçar e jogar croquet. Acender uma fogueira, fazer travessuras como os ciganos e todo tipo de bagunça. Eles são ótimas pessoas e gostam disso. Rook também vai para manter os meninos na linha e Kate Vaughn vai para assegurar o decoro com as meninas. Quero que vocês todas venham. Quero que vocês todas venhas.
Quero que vocês todas venhas. E a Beth não pode faltar por nada. Ninguém precisa se preocupar com ela. Não se preocupe com a alimentação. Vou cuidar disso e de todo o resto. Só venham. Isso seria uma coisa. Isso sim seria coisa de um bom camarada. Em uma pressa descomunal, atenciosamente, Laurie. Isso é um tesouro! Joe gritou, correndo para contar a notícia para Meg. É claro que podemos ir, não é, mamãe? Será de grande ajuda para Laurie, pois eu posso remar e Meg pode cuidar do almoço e as crianças podem ser úteis de algum modo. Espero que os Vogue não sejam adultos muito finos. Você sabe algo sobre... Você sabe algo deles, Joe? Perguntou Meg. Só sei que são 4. A Kate é a mais velha que você... Fred e Frank, gêmeos, têm a minha idade, e a garotinha Grace tem uns 9 ou 10 anos. Laurie os conheceu no estrangeiro e gostou dos meninos. Eu imaginei, pelo jeito como ele torceu a boca ao falar dela, que ele não gostasse muito da Kate. Que bom que meu vestido francês está limpo. Ele é perfeito para a ocasião, observou Meg, confiante. Você tem alguma roupa boa para usar, Joe? Tenho uma roupa de marinheiro roxa e cinza, perfeita o suficiente para mim. Vou ter de remar e andar muito, então não quero nada engomado para me preocupar. Você vai, Betty? Só se vocês não deixarem os meninos falarem comigo. Nenhum. Eu gosto de deixar o Laurie feliz e não tenho medo do Sr. Brooke. Ele é muito bom, mas não quero brincar, cantar nem dizer nada. Vou trabalhar duro sem incomodar ninguém. E você cuida de mim, Joe. Então eu vou. Essa é a minha garota. Você se esforça para vencer a timidez e eu amo isso em você. Lutar contra os defeitos não é fácil, eu bem sei, e uma palavra de encorajamento é um belo estimulante. Obrigada, mãe. E Joe deu na bochecha fina um beijo grato, mais precioso para a senhora March do que se lhe tivesse sido devolvida a aparência que tinha na juventude. Eu ganhei uma caixa de gotas de chocolate e o desenho que eu queria copiar, disse Amy mostrando sua correspondência. E eu recebi um bilhete do Sr. Lawrence me pedindo que fosse tocar piano hoje para ele hoje à noite, antes que as lâmpadas se acendam. Eu vou, acrescentou Beth, cuja amizade com o velho prosperava. Então vamos nos apressar e fazer o nosso dever em dobro hoje, para que possamos brincar amanhã com a mente livre de preocupações, disse Joe, preparando-se para substituir a caneta pela vassoura. Quando o sol apareceu precoce no quarto das meninas na manhã seguinte para prometer-lhes um belo dia, teve uma visão cômica. Cada uma delas tinha se preparado para a festa como pensara ser necessário e mais adequado. Meg estava com uma fileira a mais de papéis para permanente na região da testa. Joe tinha untado o rosto abatido com uma quantidade copiosa de creme. Beth tinha levado Joanna para a cama consigo para se redimir pela separação que se aproximava, e Amy tinha tapado o ponto saliente do seu corpo, colocando um prendedor de roupa no nariz para elevar o membro ofensivo. Era um prendedor do tipo usado por artistas para afixar o papel em suas pranchetas de desenho, portanto bastante adequado e eficaz para a finalidade a que agora estava sendo destinado. Esse engraçado espetáculo pareceu divertir o sol, pois ele brilhou com tal esplendor que Joe acordou e despertou as irmãs com uma gargalhada ao ver o ornamento de Amy. Sol forte e risos eram bons presságios para uma festa divertida, e logo uma azáfama animada começou em ambas as casas. Beth, a primeira a ficar pronta, ficou relatando o que ocorria na casa ao lado e animou os preparativos das irmãs com pequenos telegramas enviados da janela. Tem um homem levando uma barraca. Estou vendo a senhora Barker preparando o almoço e uma cestona do lado dela. O Sr. Lawrence está olhando para o céu e o galinho do tempo. Eu queria que ele fosse conosco. E lá está o Laurie, parecendo um marinheiro, lindo. Ah, meu Deus, chegou uma carruagem cheia de gente, uma garota alta, uma menina baixinha e 2 meninos apavorantes. Um deles manca, pobrezinho, e usa uma muleta. Laurie não falou nada disso. Rápido, meninas, está ficando tarde. Ora, o Ned Moffat também está lá. Meg, não foi ele que fez uma mesura para você um dia quando estávamos fazendo compras? Sim, ele mesmo. Que estranho ele vir. Eu achava que ele estava nas montanhas.
Lá está a Sally, que bom que ela voltou a tempo. Estou bem assim, Joe? Disse Meg, alvoroçada. Uma margarida. Levante o vestido e endireite o chapéu. É chamativo demais inclinado assim, além de que vai voar com a primeira rajada de vento. Pronto, vamos. Ai, Joe, diga que você não vai usar aquele chapéu horrível. Ele é grotesco. Você não devia se vestir como um menino, protestou Meg, enquanto Joe amarrava a aba larga de palha com uma fita vermelha que o Laurie tinha mandado como parte da piada. Eu vou, sim, porque ele é excelente. Faz uma sombra ótima, é leve e grande. Vai ser divertido e não me importa de parecer um menino, se eu me sentir confortável. Ao dizer isso, Joe saiu do quarto e as roupas seguiram. As outras a seguiram. Um animado grupo de irmãs, todas lindas com suas roupas de verão, com o rosto feliz sob o chapéu garboso. Laurie prontamente as recebeu e as apresentou aos amigos, da maneira mais cordial possível. O gramado se tornou a sala de visitas e ali se desenrolou uma cena animada que durou vários minutos. Meg ficou feliz ao ver que a senhorita Kate, embora tivesse apenas 20 anos, estava vestida com uma simplicidade que as meninas americanas fariam bem em imitar, e que ela estava muito lisonjeada com as garantias do Sr. Ned de que ele viera especialmente para vê-la. Joe entendeu por que Laurie torcera a boca ao falar de Kate. A jovem tinha um ar de não me toques que contrastava fortemente com o jeito solto e espontâneo das outras meninas. Beth observou os novos rapazes e concluiu que o manco não era apavorante, e sim gentil e frágil, e ela seria boazinha com ele por causa disso. Amy achou Grace uma pessoinha bem educada e alegre, e depois de se fitarem em silêncio por alguns minutos, de repente se tornaram boas amigas. As tendas, o almoço e os utensílios para o jogo de croquet tinham sido despachados com antecedência. O grupo logo embarcou e os dois barcos foram empurrados juntos, deixando o Sr. Lawrence acenando com o chapéu na costa. Laurie e Joe remavam em um barco, o Sr. Brooke e Ned no outro, enquanto Fred Walt e o gêmeo bagunceiro tinha seu próprio barquinho e fazia o que podia para perturbar a ambos, remando como se fosse um inseto de água incomodado. O chapéu engraçado de Joe mereceu um agradecimento, pois era de utilidade geral. Ele quebrou o gelo no início do encontro, pois fez todo mundo rir. Além disso, criava uma brisa refrescante batendo para lá e para cá enquanto ela remava, e daria um excelente guarda-chuva para todo mundo se começasse um toró, disse ela. A senhorita Kate concluiu que ela era estranha, mas bastante inteligente, e sorriu para ela de longe. Meg, no outro barco, estava deliciosamente acomodada, face a face com os remadores, que tanto admiravam a vista à sua frente como exibiam suas plumas com habilidade e destreza incomuns. O Sr. Brooke era um jovem sério e silencioso, com olhos castanhos bonitos e uma voz agradável. Meg gostava do seu jeito calmo e o via como uma enciclopédia ambulante de conhecimento útil. Ele não chegou a falar muito com ela, mas a olhava bastante e ela estava certa de que não era um olhar de aversão. Ned, que estava na faculdade, obviamente tinha todos os ares que os calouros julgam ser seu dever sagrado assumir. Ele não era muito inteligente, mas muito bem-humorado e uma excelente companhia para um piquenique. Sally Gardner estava entretida em manter seu vestido de piquê branco limpo e em conversar com o onipresente Fred, que constantemente assustava Beth com suas brincadeiras. Long Meadow não ficava longe, mas a tenda estava pronta e os arcos estavam fincados no solo quando eles chegaram. Um belo campo verde, com 3 enormes carvalhos no meio e uma faixa lisa de relvado para jogar croquet. Bem-vindos ao acampamento Lawrence, disse o jovem anfitrião, enquanto todos desembarcavam com exclamações de deleite. Brooke é o comandante-chefe. Brooke é o comandante em chefe. Eu sou o comissário-geral, os outros são oficiais e vocês, senhoras, são as nossas companhias. A tenda é para total benefício de vocês e aquele carvalho é a sua sala de estar. Este é o refeitório e ali é a cozinha do acampamento. Agora vamos jogar uma partida antes que fique muito quente e depois vamos ver o que almoçar. Frank, Beth, Amy e Grace sentaram para assistir à partida jogada pelos outros 8. O Sr. Brooke escolheu Meg, Kate e Fred. Laurie chamou Sally, Joe e Ned.
Os ingleses jogavam bem, mas os americanos jogaram melhor e disputaram cada palmo do campo como se o espírito patriótico os inspirasse. Joe e Fred brigaram várias vezes, e numa delas por pouco não começaram a gritar. Joe chegou ao último arco e havia errado a martelada, o que a irritou bastante. Fred estava logo atrás e sua vez era antes da dela. Ele deu a martelada, a bola bateu no arco e parou a alguns centímetros do lado errado. Ninguém estava muito próximo e, correndo para examinar a jogada, ele deu um chutezinho com o canto do pé, o que fez a bola ficar 1 centímetro do lado correto. Acertei! Agora, senhorita Joe, vou passar você e ficar em primeiro lugar, exclamou o jovem cavalheiro, balançando o martelo para outro golpe. Você empurrou com o pé, eu vi. É minha vez, disse Joe rispidamente. Juro que não empurrei. Ela rolou um pouco sozinha depois de parar, talvez, mas é uma jogada legal e permitida. Então saia da frente, por favor, e me deixe tentar esse arco. Nos Estados Unidos não se trapaceia, mas é claro que sempre tem alguém para fazer isso, disse Joe com raiva. Os americanos são os maiores trapaceiros do mundo. Todo mundo sabe disso. Lá vai, retrucou Fred, dando uma martelada na bola que foi parar longe. Joe abriu a boca e ia dizer algo rude, mas se conteve a tempo, corou até a testa e ficou quieta por 1 minuto, martelando um arco com toda a força, enquanto Fred deu a sua martelada e acertou, declarando-se o vencedor com muito júbilo. Ela se afastou para pegar sua bola e demorou-se propositalmente entre os arbustos, mas voltou parecendo calma e tranquila e esperou pacientemente a sua vez. Foram necessárias várias marteladas para recuperar o lugar perdido. E ao chegar lá, o time oposto tinha quase vencido, pois a bola de Kate era a penúltima e estava perto do arco. Caramba, estamos ótimos! Vai dizendo adeus, Kate. A senhorita Joe me deve uma, então é o seu fim, gritou Fred animado enquanto todos se aproximavam para ver o final da partida. Os americanos têm um truque no jogo. Ser generosos com o inimigo, disse Joe com um olhar que fez o rapaz enrubescer. Especialmente quando estão vencendo, ela acrescentou, deixando a bola de Kate intocada e ganhando o jogo com uma manobra inteligente. Laurie jogou o chapéu para o alto e logo se lembrou de que não era bonito se alegrar com a derrota dos convidados. Conteve-se no meio da empolgação e sussurrou para a amiga. Parabéns, Joe. Ele trapaceou, eu vi. Não podemos falar isso para ele, mas ele não vai fazer de novo, eu te garanto. Por que que não pode, mano? Meg puxou-a de lado com a desculpa de arrumar uma fita solta e disse em tom de aprovação. Aquilo foi uma baita provocação, mas você se controlou. Estou tão orgulhosa, Joe. Não me elogie tanto, Meg, porque eu ainda seria capaz de dar um sopapo na orelha dele agora mesmo. Eu ia explodir se não tivesse ficado entre as urtigas até controlar a raiva e aprender a morder a língua. Eu ainda estou fervendo, então espero que ele fique longe de mim, replicou Joe, mordendo os lábios enquanto encarava Fred por baixo do chapelão dela. Hora do almoço, disse o Sr. Brooke olhando para o relógio. Comissário-geral, você pode acender o fogo e pegar a água enquanto a Sra. March, a Sra. Sally e eu preparamos a mesa? Quem sabe fazer um bom café? Ah, Joe sabe, disse Meg, feliz em sugerir à irmã. Então Joe, sentindo que suas aulas tardias de culinária a fariam se sair bem, foi cuidar da cafeteira, enquanto as crianças recolhiam galhos secos e os meninos acendiam fogo e pegavam água de uma nascente próxima. A senhorita Kate desenhava e Frank falava com Beth, que por sua vez fazia esteirinhas de junco trançado para servirem como pratos. O comandante em chefe e seus assessores logo estenderam a toalha de mesa com uma variedade convidativa de comes e bebes, lindamente decorados com folhas verdes. Joe anunciou que o café estava pronto e todos se sentaram para desfrutar uma farta e saudável refeição, pois a juventude raramente sofre de dispepsia, e o exercício físico abre o apetite. Foi um almoço muito alegre, pois tudo parecia leve e engraçado, e estrondos frequentes de riso assustaram um lindo cavalo que comia por perto. Havia uma agradável falta de regularidade na superfície da mesa, que produziu muitos percalços para os copos e pratos,
Bolotas caindo no leite, formiguinhas pretas compartilhando os refrescos sem serem convidadas e lagartas contorcionistas descendo das árvores para ver o que estava acontecendo. 3 crianças cheias de espinhas olharam por cima da cerca e um cão desagradável latiu para elas da outra margem do rio com toda a sua força. Tem sal aqui, disse Laurie enquanto passava para John Pires de bagas. Obrigado, mas prefiro aranha, respondeu ela, pescando 2 desavisadas que se encaminhavam para uma morte cremosa. Como se atreve a me lembrar daquele jantar horrível quando o seu é tão bom em todos os sentidos? Acrescentou Joe, enquanto ambos riam e comiam do mesmo prato, pois estava faltando louça. Eu me diverti mais do que podia imaginar naquele dia, e ainda me divirto. Quanto a esta mesa, eu não fiz nada, não mereço nenhum crédito. Você e a Meg Brooke é que fizeram tudo dar certo. Sou infinitamente grato a vocês. O que vamos fazer quando não aguentarmos mais comer? Perguntou Laurie, certo de que o seu trunfo tinha sido jogado quando o almoço terminou. Brincar até o clima ficar mais fresco. Eu trouxe o baralho de autores. Jogo de baralho com obras de autores. O objetivo do jogo é juntar o maior número de obras de um mesmo autor. Existem versões do jogo com compositores, cientistas, inventores, etc. E aposto que a senhorita Kate conhece alguma brincadeira nova e legal. Vá perguntar a ela. Ela é convidada e você devia dar mais atenção a ela. E você não é convidada? Achei que ela se daria bem com os Brooke, mas Billy só fala com a Meg e a Kate fica só olhando com aqueles óculos ridículos dela. Vou até lá para que você não tenha de tentar me ensinar a ser anfitrião, pois você não pode fazer isso, Joe. A senhorita Kate, de fato, conhecia vários jogos novos, e como as meninas não queriam e os meninos não podiam comer mais, todos foram ao aposento ao lado para jogar lenga-lenga. Alguém começa uma história, pode ser qualquer coisa, mesmo sem sentido. Aí a pessoa continua a história o quanto quiser, mas ela tem de tentar parar em alguma parte emocionante. Aí a segunda pessoa assume e faz a mesma coisa. É muito divertido quando bem jogado e vira uma confusão de coisas trágicas e cômicas. Todo mundo ri muito. Comece você, Sr. Brooke, disse Kate com ar imperativo, o que surpreendeu Meg, que tratava o doutor com tanto respeito quanto a qualquer outro cavalheiro. Deitando-se no gramado aos pés das 2 jovens senhoritas, o Sr. Brooke obedientemente começou a história, com os lindos olhos castanhos fixos no rio resplandecente pelo sol. Era uma vez um cavaleiro que foi dar a volta ao mundo para buscar um tesouro, pois ele não tinha nada na vida, apenas uma espada e seu escudo. Viajou para bem longe e por muito tempo, quase 28 anos. A viagem foi difícil, mas ele finalmente chegou ao palácio de um rei velhinho e bondoso que havia oferecido uma recompensa a quem pudesse domar e treinar um potro selvagem que o rei muito estimava. O cavalheiro decidiu tentar e foi fazer progresso, ainda que lentamente, pois o potro era bastante corajoso e logo aprendeu a amar seu novo mestre, embora fosse meio esquisito e selvagem. Todos os dias, ao treinar o animal de estimação do rei, o cavaleiro montava o potro e andava pela cidade, buscando em todos os lugares por um certo rosto bonito que ele havia visto algumas vezes em seus sonhos, mas que jamais havia encontrado. Um belo dia, enquanto cavalgava por uma ruazinha calma, viu na janela de um castelo em ruínas o lindo rosto. Ele ficou encantado, perguntou quem morava naquele castelo e ficou sabendo que várias princesas haviam sido feitas prisioneiras ali por um feitiço e que elas fiavam o dia todo para juntar dinheiro para comprar sua liberdade. O cavaleiro queria muito libertar todas elas, mas ele era pobre e tudo o que podia fazer era passar pelo local diariamente para ver o lindo rosto, desejoso de um dia o ver à luz do sol. Por fim, ele decidiu entrar no castelo e perguntar como poderia ajudar as princesas. Ele se aproximou e bateu na porta. Ela se abriu e o cavaleiro pôde ver uma jovem senhorita encantadora, que exclamou com um grito de alegria. Até que enfim, continuou Kate, que conhecia os romances franceses e gostava do estilo. É ela! Exclamou o conde Gustav, jogando-se aos seus pés em êxtase. Ora, levante-se, disse ela, oferecendo a mão de beleza marmórea. Jamais!
Não sei quem me diga como resgatá-la. Não sei que... Não sei que me diga como resgatá-la. Jurou o cavaleiro, ainda ajoelhado. Ai de mim! Meu destino cruel me condena a ficar aqui até que meu tirano seja destruído. Onde está o vilão? No salão roxo. Vá, coração valente, e salve-me do meu desespero. Eu o farei, e voltarei vitorioso ou morto. Ao dizer estas temíveis palavras, ele saiu correndo, e ao abrir o portão do salão roxo, quando estava prestes a entrar, recebeu uma baita pancada de um enorme dicionário de grego que um velhinho de capa preta tinha jogado nele. Disse Ned. Rapidamente o senhor esquecia o nome dele e se recompôs. Jogou o tirano pela janela e foi em direção à dama, vitorioso, mas com um galo na cabeça. A porta estava trancada. Ele rasgou a cortina, fez uma escada de pano e estava no meio do caminho quando a escada rasgou. Ele caiu de cabeça no fosso a uns 20 metros de profundidade. Mas ele nadava como um pato e deu a volta no castelo até chegar a uma pontinha guardada por 2 homens bem robustos. Ele bateu as cabeças dos 2 uma na outra e elas se quebraram como se fossem 2 nozes. Aí, em uma trivial demonstração de sua força prodigiosa, ele derrubou a porta, subiu por uns degraus de pedra cobertos de uma grossa camada de poeira, com sapos do tamanho de uma mão e aranhas que a deixariam histérica, senhorita March. No final da escada, ele deu de cara com uma figura que o fez perder o fôlego e seu coração enrigelar. Uma figura enorme, toda de branco, com um véu no rosto e uma lamparina na mão enfraquecida, prosseguiu Meg. O vulto acenou, pairando silenciosamente diante dele e seguindo por um corredor escuro e frio como um túmulo. Havia efígies sombrias de armaduras dos 2 lados. Um silêncio sepulcral reinava, e a chama queimava azulada, e a figura fantasmagórica de tempos em tempos se virava para olhar para ele, revelando o brilho de olhos terríveis para baixo do véu, por baixo do véu, branco. Eles chegaram a uma porta coberta por uma cortina, e por trás dela era possível ouvir uma linda música. Ele saltou para entrar, mas o espectro puxou-o de volta e acenou ameaçadoramente, mostrando-lhe uma caixinha de rapé, disse Joe em tom sinistro. Tá, em tom sinistro? Uma caixinha de rapé, disse Joe em tom sinistro, que fez tremer o público. Obrigado, disse o cavaleiro, cortesmente pegando uma pitada do pó e inalando 7 vezes, mas com tanta força que a cabeça dele caiu. Ha, ha! Riu o fantasma. Depois de espiar pelo buraco da fechadura e ver a princesa fiando por sua preciosa vida, o espírito maligno recolheu sua vítima e a colocou em uma enorme caixa de lata, onde estavam outros 11 cavaleiros, todos sem cabeças, empilhados como sardinhas. Todos se levantaram e começaram a dançar hornpipe, tipo de dança tradicional na Europa, particularmente famosa entre os marinheiros. Interrompeu Fred, assim que Joe parou para respirar. E no meio da dança, o antigo castelo emporcalhado se transformou em um navio de guerra com as velas todas abertas. Abrir a bujarrona, risar a adriça, timão protegido do vento e guarnecer as armas, bradou o capitão ao ver um navio pirata português com uma bandeira preta como tinta tremulando no mastro. Coragem e vençamos, disse o capitão. Uma terrível luta começou. Claro que os ingleses ganharam. Sempre ganham. Não ganham não, disse Joe à parte. Depois de prender o capitão pirata, velejaram com a escuna, cujo convés estava repleto de corpos empilhados, e os embornais e sotavento vertiam sangue, pois a ordem havia sido, aos alfanjes, e lutar até o fim. Contramestre, pegue uma catenária da giba e ponha esse vilão na prancha, se ele não confessar seus pecados imediatamente, disse o capitão inglês. O português manteve a boca fechada como um túmulo e começou a andar pela prancha, enquanto os marinheiros eufóricos comemoravam. Mas o covarde mergulhou, passou por baixo do navio de guerra, fez um rombo no casco e o navio começou a afundar com todas as velas abertas. Foi afundando, e afundando, e afundando... Até... Ai, meu Deus, o que eu digo? Exclamou Sally quando Fred terminou sua lenga-lenga, na qual ele havia misturado termos náuticos confusos com frases de um dos seus livros favoritos.
Bom, eles chegaram ao fundo do oceano e uma bela sereia os recebeu. Mas ela ficou muito triste ao ver a caixa com cavaleiros decapitados e gentilmente os colocou em salmoura, na esperança de descobrir o que havia acontecido com eles, pois, sendo mulher, ela era muito curiosa. Nesse meio tempo, passou um mergulhador e a sereia disse: Dou-lhe essa caixa cheia de pérolas se você conseguir levá-la para a superfície. Mas ela falava dos cavaleiros, pois queria dar vida às pobres criaturas, embora não conseguisse carregar o peso sozinha. Então o mergulhador içou a caixa e ficou extremamente decepcionado ao abri-la e ver que não havia pérola alguma ali. Ele largou a caixa em um campo abandonado, onde ela foi encontrada por uma menina que criava gansos e que tinha 100 gansos gorduchos no campo, disse Amy enquanto a narrativa de Sally terminou. Quando a narrativa de Sally terminou. A menininha ficou com pena dos cavaleiros e perguntou a uma velhinha o que poderia fazer para ajudá-los. Seus gansos vão lhe dizer. Eles sabem de tudo, disse a velhinha. Então ela perguntou às aves o que ela poderia usar para criar novas cabeças, já que as antigas tinham sido perdidas, e todos os gansos abriram a boca juntos e gritaram: Repolhos! Continuou Laurie sem hesitar. Perfeito! Disse a menina e correu para pegar os 12 melhores que pôde encontrar na sua horta. Ela colocou os repolhos no lugar das cabeças e os cavaleiros reviveram, agradeceram-na e partiram felizes da vida, sem notar a diferença, pois havia tantas outras cabeças como as deles no mundo que ninguém achou aquilo estranho. O cavaleiro que nos interessa voltou para encontrar o rosto bonito e ficou sabendo que as princesas haviam conseguido pagar sua dívida com o que fiaram e todas tinham casado, com exceção de uma. Ele ficou extremamente feliz ao saber disso e montando no potro que estava ao seu lado na alegria e na dor, correu para o castelo para ver o que havia restado ali. Espiando por cima da sebe, viu a rainha de seu coração colhendo flores no jardim. Me dê uma rosa? Disse ele. Você tem de vir pegar. Não posso ir até você, não é adequado, disse ela, doce como mel. Ele tentou escalar a sebe, mas ela parecia ficar cada vez mais alta. Então tentou atravessá-la pelo meio, mas ela ficava cada vez mais densa. O cavaleiro começou a se desesperar, então foi pacientemente quebrando galho por galho, até que conseguiu abrir um buraquinho pelo qual ele olhou e disse implorando: Deixe-me entrar, deixe-me entrar! Mas a linda princesa parecia não entender o que ele dizia, pois continuava colhendo rosas calmamente, deixando para lutar sozinho. Se ele conseguiu chegar até ela ou não, o Frank vai dizer. Eu não estou brincando, eu nunca brinco, disse Frank apavorado ao se ver colocado na terrível situação de ter de resolver um problema sentimental do improvável casal. Beth se escondera atrás de Joe e Grace estava dormindo. Então o pobre cavaleiro fica preso na sebe? Perguntou o Sr. Brooke, ainda olhando para o rio ao mesmo tempo em que brincava com a rosa em sua lapela. Eu acho que a princesa deu um ramalhete de flores para ele e abriu o portão depois de um tempo, disse Laurie sorrindo enquanto jogava algumas bolotas no seu tutor. Que coisa mais sem sentido nós criamos. Mano, de verdade, né, velho? Que brincadeira mais sem sentido essa, nem é divertido. Melhor jogar Gartic Phone. Com a prática, podemos fazer algo bastante inteligente. Vocês conhecem Verdade? Perguntou Sally depois de todos terem rido com a história. Espero que sim, disse Meg, séria. Estou falando do jogo. Não, é verdade o desafio? Ih, aí sim, hein? Não, que jogo é? Disse Fred. É assim, todo mundo coloca as mãos misturadas uma em cima da outra e escolhe um número. Cada um vai tirando a mão, um por vez, e a pessoa que tirar a mão no número escolhido tem de responder a pergunta que os outros fizerem sem mentir, falando apenas a verdade. É muito divertido. Parece ser melhor que essa brincadeira aí de contar história, pelo amor de Deus.
Vamos tentar, disse Joe, que gostava de experimentar coisas novas. A senhorita Kate, o Sr. Brooke, Meg e Ned recusaram, mas Fred, Sally, Joe e Laurie logo empilharam as mãos e começaram a tirar. O número caiu no Laurie. Quem são seus heróis? Perguntou Joe. Meu avô e Napoleão. Ixi, o cara tá mal, viu? Que menina daqui você acha mais bonita? Disse Sally. Margaret. Não, mas é burro, mano. Tinha que falar Joe, velho. Mas idiota demais esse moleque. Não merece nada. De qual você mais gosta? Foi a pergunta do Fred. Da Joe, claro. Que perguntas mais bobas vocês fazem? E Joe deu de ombros enquanto o resto ria da cara de obviedade do Laurie. Vamos de novo. Verdade não é um jogo ruim, disse Fred. Em especial para você. Faz muito bem, replicou Joe em voz baixa. A próxima vez foi a dela. Qual é o seu maior defeito? Perguntou Fred, testando nela a virtude que faltava nele mesmo. Ser pavio curto. Qual o seu maior desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Perguntou Laurie. Um par de botas de amarrar, respondeu Joe, adivinhando as intenções dele e desarmando-o. Não foi honesto, você tem que dizer o que mais quer da vida. Genialidade. Não seria ótimo se você pudesse me dar, Laurie? E ela sorriu dissimulada ao ver a decepção dele. Quais virtudes você mais admira em um homem? Perguntou Sally. Coragem e honestidade. Agora é minha vez, disse Fred, já que a mão dele foi a última a sair. Agora ele vai ver. Laurie sussurrou para Joe, que concordou com a cabeça e logo perguntou. Você trapaceou no jogo? Bom, sim, um pouco. Excelente. A sua história não foi tirada de O Leão Marinho? Perguntou Laurie. Uma parte. Você não acha a Inglaterra perfeita em todos os sentidos? Perguntou Sally. Eu deveria sentir vergonha de mim mesmo se não achasse. Um verdadeiro John Bull. Personificação do Reino Unido em geral e da Inglaterra em particular, similar ao Tio Sam. Personificação dos Estados Unidos. Não conheço esse caba, não. Acho que eu vou marcar aqui. Como é que marca mesmo? Vou marcar aqui, velho. John Bull. Interessante. Agora, senhorita Sally, é a sua oportunidade, sem ter de esperar a sua vez. Vou te atormentar primeiro, perguntando se você não acha que é linda e desejada para flertes, disse Laurie enquanto Joe acenava para Fred, como sinal de que a paz havia sido estabelecida. Que impertinente, claro que não, exclamou Sally com um ar que dizia o contrário. O que você mais odeia? Perguntou Fred. Aranhas e arroz doce. Do que você mais gosta? Perguntou Joe. De dançar e de luvas francesas. Bom, eu acho que esse jogo é muito bobo. Vamos jogar autores, que é mais inteligente e melhor para a cabeça, propôs Joe. Ned, Frank e as meninas se juntaram ao grupo, e enquanto o jogo ocorria, os três adultos ficaram de lado conversando. A senhorita Kate voltou a desenhar e Margaret a observava. O Sr. Brooks se deitou na grama com um livro que ele não lia. Como você desenha bem, eu queria aprender a desenhar, disse Meg com uma mistura de admiração e respeito na voz. E por que não aprende? Aposto que você tem bom gosto e talento para a coisa, respondeu a senhorita Kate amavelmente. Não tenho tempo. Imagino que sua mãe prefira outras habilidades. A minha também era assim, mas provei para ela que tinha talento depois de algumas aulas particulares e então ela deixou que eu prosseguisse. Você não pode fazer o mesmo com a sua tutora? Eu não tenho tutora. Ah, esqueci que as jovens americanas vão à escola mais do que nós. São escolas muito boas também, diz o papai. Você vai para uma escola particular, suponho eu, correto? Não, não vou para a escola. Eu mesma sou tutora de uma família. Ah, claro, disse a senhorita Kate. Mas ela poderia muito bem ter dito: Oh, meu Deus, que horror! Pois era isso que seu tom de voz implicava. E algo em seu rosto fez Meg corar e desejar não ter sido tão sincera. O Sr. Brooke olhou para as duas e rapidamente disse: As jovens americanas amam a independência, assim como seus ancestrais, e são admiradas e respeitadas por se virarem sozinhas.
Ah, sim, claro, é muito bom e ideal que elas sejam assim. Temos muitas mulheres jovens das mais respeitáveis e dignas que fazem o mesmo e são empregadas pela nobreza porque, sendo filhas de cavalheiros, são bem criadas e educadas. Você sabe, disse a senhora Kate num tom condescendente que feriu o orgulho de Meg e fez o seu trabalho parecer não só mais desagradável, mas também mais degradante. Gostou da letra da música alemã, senhorita March? Perguntou o Sr. Brooke, quebrando uma pausa constrangedora. Nossa, muito! Foi adorável e sou eternamente grata a quem quer que a tenha traduzido. E o rosto abatido de Meg se iluminou ao falar. Você não sabe alemão? Perguntou a senhorita Kate com surpresa. Não muito. Meu pai, que me ensinou, está afastado e eu não avanço muito rápido sozinha porque não tenho ninguém para corrigir a minha pronúncia. Vamos fazer um teste. Aqui está Maria Stuart, de Schiller, e eu sou um professor que ama ensinar. Ao dizer isso, o Sr. Brooke colocou o livro no colo dela com um sorriso convidativo. É tão difícil que tenho até medo de tentar, disse Meg agradecida, mas envergonhada na presença da jovem senhorita bem criada ao seu lado. Eu leio um pouco para te encorajar, e a senhorita Kate leu uma das passagens mais bonitas de maneira perfeita no que diz respeito à pronúncia, mas também perfeitamente sem emoção. Farpas. O Sr. Brooke nada comentou quando ela devolveu o livro para Meg, que disse inocente: Eu achei que era poesia. Algumas partes são. Tente esse trecho. Havia um sorriso diferente nos lábios do Sr. Brooke quando ele começou a recitar o lamento da pobre Maria. Meg, seguindo obediente a folha que o novo professor usava para indicar o texto, leu devagar e tímida, fazendo a poesia dos difíceis vocábulos sem se dar conta, apenas com a doce entonação de sua sonora voz. O apontador de cor verde chegou ao fim da página e, nesse momento, esquecendo-se do ouvinte na beleza da triste cena, Meg leu como se estivesse sozinha, dando um tom de tragédia às palavras da infeliz rainha. Se ela tivesse visto os olhos castanhos, teria parado ali mesmo, mas ela sequer levantou os olhos, então a aula não havia sido estragada. Muito bom, disse o Sr. Brooke quando ela parou, ignorando os vários erros e dando a impressão de que realmente amava ensinar. A senhorita Kate colocou os óculos e, depois de examinar a mesinha diante de si, fechou o livro de desenhos, dizendo com complacência: Você tem uma boa pronúncia e com o tempo será uma ótima leitora. Aconselho que estude, porque o alemão é muito importante para os professores. Tenho de procurar Grace, ela está aprontando. E a senhorita Kate se retirou, dizendo para si mesma e dando de ombros: Não vim aqui para servir de companhia a uma tutora, por mais jovem e linda que ela seja. Como esses americanos são estranhos, acho que o Laurie vai se corromper no meio deles. Esqueci que os ingleses torcem o nariz para tutores e não os tratam como nós os tratamos, disse Meg, olhando irritada para a figura que se afastava. Os tutores também passam por mal bocados lá, posso dizer por experiência própria. Não há lugar como os Estados Unidos para nós trabalhadores, senhorita Margaret. E o Sr. Brooke ficou tão contente e feliz que Meg sentiu vergonha de ter se queixado da sua vida. Que bom que eu moro aqui, então. Não gosto do meu trabalho, mas no final das contas ele me dá satisfação, então não posso reclamar. Eu só queria gostar de ensinar como você. Acho que você gostaria se tivesse um pupilo como Laurie. Eu já estou sentindo muito o fato de que o perderei no ano que vem, disse o Sr. Brooke, escavando o gramado. Ele vai para a faculdade, certo? Os lábios de Meg fizeram a pergunta, mas os olhos acrescentavam: E o que será de você? Sim, já é mais do que hora de ele ir. Ele está pronto, e assim que partir vou me alistar no exército. Eu posso ser de grande ajuda. Fico muito feliz, exclamou Meg. Aposto que todos os homens querem se alistar, embora seja bastante difícil para as mães e irmãs que ficam em casa, ela disse com um tom de pesar. Não tenho nem mãe nem irmãs, e apenas poucos amigos que se importariam se eu morresse, disse o Sr. Brooke com um certo amargor, enquanto inconscientemente colocava a rosa morta no buraco que havia aberto e a cobria como se fosse uma vala.
Laurie e o avô dele se importariam muito, e todos nós ficaríamos muito mal se algo de ruim acontecesse com você, disse Meg, sincera. Obrigado, é muito gentil de sua parte, disse o Sr. Brooke, parecendo novamente animado. Mas antes que pudesse terminar de falar, Ned montou no velho cavalo e foi andando desajeitadamente para mostrar suas habilidades de equitação para as jovens senhoritas, e não houve mais paz naquele dia. Você não ama andar de cavalo? Grace perguntou para Amy enquanto descansavam de uma corrida ao redor do campo liderada por Ned. Eu adoro. Minha irmã Meg costumava cavalgar quando meu pai era rico, mas não temos mais cavalos, a não ser Ellen Tree, disse Amy rindo. Fale mais da Ellen Tree, é um burro? Perguntou Grace, curiosa. Ah, é que Joe é louca por cavalos e eu também, mas nós só temos uma sela velha e não temos cavalos. No nosso jardim tem uma macieira que tem um galho mais baixo. Então Joe coloca a sela no galho, amarra as rédeas na parte que se curva para cima e nós ficamos cavalgando na Ellen Tree quando queremos. Que divertido, riu Grace. Eu tenho um pônei e ando nele quase diariamente. Vou ao parque com Fred e Kate. É muito divertido porque meus amigos também vão e o Row é cheio de damas e cavalheiros. Que encantador! Eu quero muito viajar para o estrangeiro um dia, mas prefiro ir a Roma a ir a Row, disse Amy sem ter a menor ideia do que era o Row, mas se recusando a perguntar. Frank, sentado logo atrás das garotas, escutou a conversa e empurrou a muleta com um gesto impaciente, enquanto olhava os ativos jovens fazendo todo tipo de ginástica. Beth, que estava recolhendo as cartas dos autores, olhou para ele e disse do seu jeito tímido, mas gentil: Acho que você está cansado. Posso fazer algo por você? Converse comigo, por favor. É muito chato ficar aqui sentado sozinho, respondeu Frank, que evidentemente estava acostumado a fazer isso em casa. Se ele tivesse pedido a ela que recitasse algo em latim, a tarefa pareceria mais fácil para a tímida Beth. Mas não havia para onde fugir. Joe não estava ali, então não podia se esconder atrás dela, e o pobre garoto a olhava com tanta ansiedade que ela corajosamente resolveu tentar. Do que você gosta de conversar? Ela perguntou, apalpando as cartas e derrubando metade do baralho ao tentar arrumá-las. Bom, eu gosto de ouvir sobre cricket, barcos e caça, disse Frank, que ainda não havia aprendido a conjugar suas diversões com sua capacidade física. Meu Deus, o que eu faço? Não sei nada disso, pensou Beth, e se esquecendo da infelicidade do garoto em meio à sua agitação, ela disse, esperando que ele começasse a falar. Nunca participei de uma caçada, mas suponho que você saiba tudo sobre o assunto. Eu participei uma vez, mas nunca poderei caçar porque me feri pulando um maldito portão. Então, nada mais de cavalos e sabujos para mim, disse Frank com um suspiro que fez Beth se odiar por sua gafe. Os seus veados são muito bonitos. Os seus veados são muito mais bonitos que os nossos búfalos, ela disse, olhando para o prado em busca de ajuda, sentindo-se grata por ter lido um dos livros de meninos que a Joe adorava. Os búfalos se provaram um assunto tranquilo e agradável, e na sua ânsia por entreter alguém, Beth se esqueceu de si e nem sequer percebeu a surpresa e o deleite das irmãs ao verem o raro espetáculo de Beth falando com um dos temíveis meninos, contra quem ela havia implorado por proteção. Que coração ela tem! Está com pena dele, então está sendo amável com ele, disse Joe parada no campo de croquet, olhando para a irmã. Eu sempre falei que ela era uma santinha, disse Meg, como se não pudesse haver mais dúvidas quanto ao fato. Faz muito tempo que não ouço Frank rir tanto, disse Grace para Amy, em meio a discussões sobre bonecas e brincadeiras com xícaras de chá de bolotas. Minha irmã Beth é uma menina muito melindrosa quando quer, disse Amy, feliz com o sucesso de Beth. Ela quis dizer esplendorosa, mas como Grace não sabia o significado de nenhuma das duas palavras, melindrosa soava bem e causava boa impressão. Algazarra, diversão e empolgação, bem como um amigável jogo de croquet encerraram a tarde. Quando o sol se pôs, a barraca foi desmontada, as bagagens arrumadas, as traves retiradas, os barcos carregados e o grupo todo navegou rio abaixo, cantando o mais alto que podia.
Ned, sentindo-se emotivo e com a voz embargada, entoou uma serenata com um refrão que dava o que pensar. Sozinho, sozinho, ai, sozinho. E os versos diziam: Nós dois somos jovens, ambos temos coração. Por que deveríamos viver separados então? Ele olhou para Meg com uma expressão tão desinteressada que ela logo começou a rir e estragou a música dele. Como você consegue ser tão cruel comigo? Ele sussurrou, protegido por um animal couro. Você ficou o dia todo junto daquelas inglesas engomadinhas e agora me esnoba. Não foi minha intenção, mas você fez uma cara tão engraçada que não pude evitar, respondeu Meg, ignorando a primeira queixa dele, pois era bem verdade que ela o tinha evitado. Em, lembrando-se da festa nos Moffat e da conversa que ocorreu depois dela. Ned ficou ofendido e foi buscar consolo com Sally, dizendo para ela, bastante mal-humorado: Aquela garota realmente não sabe flertar, não é? Nem um pouco, mas ela é muito querida, respondeu Sally, defendendo a amiga ao mesmo tempo que confessava seus defeitos. Seja como for, ela não é nenhum coelhinho assustado também, disse Ned, tentando ser espirituoso, logrando o feito como poucos jovens cavalheiros logram. No campo onde havia se formado, o pequeno grupo também se separou, com cordiais boas noites e adeuses, pois os Vogue iam para o Canadá. Enquanto as 4 irmãs atravessavam o jardim para chegar em casa, a senhorita Kate ficou observando e disse, sem o tom condescendente em sua voz: Apesar de pouco discretas, as meninas americanas são muito simpáticas depois que você as conhece. Concordo com você, disse o Sr. Brooke. Castelos nas nuvens. Laurie estava confortavelmente deitado, se balançando para lá e para cá em sua rede, numa tarde quente de setembro, tentando adivinhar o que suas vizinhas estariam fazendo, mas preguiçoso demais para ir até lá e descobrir. Ele estava de mau humor porque o dia tinha sido inútil. Tinha sido tanto inútil como insatisfatório e ele desejava poder voltar no tempo e acordar de novo naquela manhã. O calor o deixava indolente e ele fugiu de seus estudos, testou a paciência do Sr. Brooke ao máximo, desagradou ao avô por praticar apenas metade da tarde, assustou as servas e quase as enlouqueceu, dando maliciosamente a entender que um dos cães estava com raiva e depois de gritar com o cavalariço sobre alguma negligência imaginária com o seu cavalo, ele se atirou na sua rede para pensar no disparate do mundo como um todo, até que a paz do belo dia se aquietou. Até que a paz do belo dia o aquietou. Olhando para a escuridão verde das castanheiras acima dele, teve sonhos de todos os tipos e começou a se imaginar jogando-se ao mar para uma viagem ao redor do mundo, quando o som de vozes o trouxe de supetão para a terra. Espiando pelas tramas da rede, viu as March saindo de casa como se preparadas para alguma expedição. O que será que essas meninas vão fazer dessa vez? Pensou Laurie, abrindo bem os olhos sonolentos para ver melhor, pois havia algo bastante peculiar na aparência das vizinhas. Todas usavam um chapéu de abas grandes, levavam uma bolsa de linho marrom pendurada em um dos ombros e carregavam um longo bastão. Meg tinha um travesseiro, Joe um livro, Beth uma cesta e Amy uma pasta. Todas passaram tranquilas pelo jardim, saíram pelo pequeno portão traseiro e começaram a subir o morro que ficava entre a casa e o rio. Isso é bem legal, disse Laurie para si, fazer um piquenique e nem me convidar. Para o barco é que elas não estão indo. Elas não têm a chave. Talvez tenham se esquecido. Vou levar para elas e descobrir o que está acontecendo. Embora fosse dono de meia dúzia de chapéus, levou algum tempo para encontrar um. Em seguida, houve uma caça à chave, que foi finalmente achada em seu bolso, de modo que as meninas estavam completamente fora de vista quando ele saltou a cerca e correu atrás delas. Tomando o caminho mais curto para a casa dos barcos, esperou que elas aparecessem, mas ninguém surgiu, e ele subiu o morro para observar. Um bosque de pinheiros cobria parte dele, e do coração dessa mancha verde vinha um som mais claro do que o suave suspiro dos pinheiros ou o chilrear sonolento dos grilos.
Que linda paisagem! Pensou Laurie, espreitando por entre os arbustos, mais desperto e bem-humorado. Sem dúvida, era uma bela imagem, pois as irmãs estavam sentadas em um canto obscuro, com o sol e a sombra bruxuleando entre elas. Sobre elas. Eu acertei bruxuleando e não acertei sobre elas. Legal. O vento aromático, levantando seus cabelos e esfriando suas bochechas quentes, e todos os pequenos moradores do bosque, todos os pequenos, todos os pequenos moradores do bosque tocando seus negócios como se elas não fossem estranhas, mas velhas amigas. Meg estava sentada sobre o travesseiro, costurando delicadamente com as mãos brancas e tão suave e doce como uma rosa. Com seu vestido da mesma cor espalhado sobre a grama. Beth estava separando os pinhões caídos perto do pinheiro que ficava ali perto, pois faria coisas bonitas com eles. Amy estava desenhando um grupo de samambaias e Joe tricotava enquanto lia em voz alta. Uma sombra cruzou o rosto do rapaz enquanto as observava, e ele achou que devia se afastar porque não fora convidado, mas ainda assim se deteve, porque sua casa parecia muito solitária e aquela festa tranquila no bosque era muito mais atraente ao seu espírito inquieto. Ele estava tão imóvel que um esquilo, ocupado em encontrar comida, desceu correndo por um pinheiro bem ao lado dele e de repente viu o menino ali e então recuou, gritando com uma voz tão estridente que Beth levantou a cabeça. Observou à distância o rosto melancólico entre as bétulas e acenou com um sorriso largo. Posso me juntar a vocês? Ou serei um estorvo? Ele perguntou, avançando lentamente. Meg levantou as sobrancelhas, mas Joe fez uma careta para ela desafiadoramente e logo disse: É claro que pode. Devíamos ter te convidado antes, só que achamos que você não ia querer brincar dessas coisas de menina. Eu sempre gosto dos seus jogos, mas se a Meg não quiser, posso ir embora. Não tenho objeção alguma, desde que você faça algo. É contra as regras ficar ocioso aqui, respondeu Meg, séria, mas graciosamente. Com muito prazer. Aceito fazer qualquer coisa, porque está tão monótono. Meu Deus do céu, porque está tão monótono lá em casa como o deserto do Saara. O que eu faço? Costuro, leio, separo opiniões, desenho ou faço tudo junto? Podem falar. Estou pronto. E Laurie sentou-se com uma expressão submissa, deliciosa de se ver. Termine esta história enquanto conserto o salto deste sapato, disse Joe, entregando-lhe o livro. Sim, foi a dócil resposta, e ele logo começou a ler, fazendo o melhor que podia para demonstrar sua gratidão por ter sido admitido na Sociedade das Abelhas Operárias. A história não era comprida, e quando acabou ele se aventurou a fazer algumas perguntas como recompensa. Por favor, minha senhora, me permite perguntar se esta instituição altamente instrutiva e encantadora é nova? Querem contar? Perguntou Meg para as irmãs. Ele vai rir, disse Amy em tom de alerta. E daí? Disse Joe. Eu acho que ele vai gostar, acrescentou Beth. Claro que vou. Dou-me a palavra de que não vou rir. Conte logo, Joe, sem medo. Eu? Com medo de você? Bom, nós costumávamos brincar de O Peregrino e levávamos isso a sério todo o inverno e todo o verão. Sim, eu sei, disse Laurie, assentindo com a cabeça com ares de sapiência. Quem te contou? Inquiriu Joe. Fantasmas. Não, fui eu. Eu queria animá-lo uma noite em que vocês todas saíram e ele estava abatido. Então ele gostou. Então não rale com ele, Joe, disse Beth, doce. Você não sabe guardar segredo, não importa. Pelo menos agora é menos trabalho. Prossiga, por favor, disse Laurie, já que Joe se concentrara no trabalho parecendo algo descontente. Ah, sobre nosso novo plano ela não contou? Não importa. Tentamos não desperdiçar o nosso feriado, então cada uma escolheu uma tarefa e se dedicou a ela com afinco. As férias estão quase no fim, as economias estão quase no fim e estamos felizes por não ficar perdendo tempo. Eu devia pensar assim, e Laurie lembrou com pesar dos seus dias de indolência.
A mamãe gosta que fiquemos no ar livre o máximo possível, então trazemos nossas tarefas para cá e nos divertimos. Só pela diversão, trazemos as coisas nessas bolsas, usamos os velhos chapéus, os bastões para escalar o morro e brincamos de peregrino como fazíamos anos atrás. Nós chamamos este morrinho de Montanha Deleitável, pois aqui dá para ver o país onde esperamos viver um dia. Joe apontou e Laurie sentou-se para examinar, pois através de uma abertura na mata era possível enxergar além do extenso rio azul e ver os prados do outro lado, bem ao longe, nos arredores da cidade grande, até chegar às colinas verdes que subiam para encontrar o céu. O sol estava baixo e o céu brilhava com o esplendor de um pôr-do-sol de outono.